No final desse vídeo aí a gente preparou um bônus aí bem interessante aí para quem assistir até o final, tá, pessoal? Vamos curtir o vídeo aí. Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui a gente está dando continuidade ao projeto API DDD 2021 utilizando o framework NET 5, tá pessoal? Esse vídeo aqui, deixa eu começar aqui o slide, pessoal. O objetivo dele foi a gente criar, né, um projeto aí utilizando a nova tecnologia, a última, né, liberada pela Microsoft, o ASP.NET 5, né? Abordando o DDD como prática, né, utilizando somente projetos de APIs. Então, nesse projeto, no caso, é um projeto de back-end que não vai ter páginas, tá? A gente futuramente pode fazer páginas utilizando esse projeto aqui, mas em outro projeto, né, somente consumindo as APIs desse projeto. E uma coisa interessante também que nesse projeto aqui, para absorção também de quem está chegando aí na área, ou então quem está conhecendo mais essa arquitetura, né, utilizando essa modelagem DDD, a gente vai escrever totalmente em português, tá? Ferramentas que a gente vai utilizar e estamos utilizando o Visual Studio 2019 e o SQL Server Managed Studio somente para consulta mesmo, para a gente ver se a base criou. Nessa aula, pessoal, a gente vai utilizar, eu pelo menos vou utilizar o Visual Studio 2022, o último Visual Studio. Eu não aconselho todo mundo a utilizar se você vai colocar em produção ou se você está colocando numa empresa ou então vai fazer um projeto pessoal que vai hospedar um servidor, porque o Visual Studio 2022 ele ainda está na versão Community dele, Preview dele, né? Ele é o Community na versão Preview. Basicamente é esse aqui que eu estou mostrando na tela, ó, o Visual Studio Previewer 2022. Eu vou utilizar ele, pessoal, porque o meu Visual Studio 2019 ele tá dando muito problema, né? Na verdade eu fui fazer uma instalação nele, ele está dando muito problema, mas vocês podem utilizar o 2019, tá? Não vai mudar nada na estrutura do projeto, nenhum arquivo, não vai mudar o nome dele, né? A extensão. Então esse projeto mesmo que eu vou subir para o GitHub, vocês podem abrir ele no 2019 sem problema nenhum, tá? Pode continuar fazendo. E é bom também porque eu estou fazendo teste, né, no 2022 para ver como ele está se saindo aí, as diferenças, né, de um vídeo também que eu pretendo fazer das diferenças do 19 para o 2022. As ferramentas que a gente vai utilizar, né, que eu falei, que é o Visual Studio 2019 aí, né, e o SQL, somente consulta. A linguagem ainda a gente vai continuar utilizando o C#, beleza? Já nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai implementar o projeto de APIs, tá? Esse projeto de APIs aí que a gente vai fazer nesse primeiro momento, né? Nessa primeira aula aí a gente vai implementar o cadastro de usuários, que porém nada mais é do que inserir o usuário na base de dados, e eu vou mostrar as duas formas que você pode inserir, que é com usuários customizados, né? Com métodos customizados, adicionando usuários via Identity. E outro método também são métodos do próprio Identity que você também pode usar ali na sua interface. Aí é legal que eu vou deixar um leque aí para você escolher o que você vai utilizar na sua aplicação. E eu também vou mostrar os dois mundos, né, as diferenças aí em você customizar um método e utilizar um método direto da Microsoft, beleza? Então vamos abrir aqui o projeto. Meu Visual Studio aqui. Essa aqui é a aplicação que está no GitHub, tá, pessoal? Toda aula aí a gente sobe, né, no link aí. Toda aula tem um link na descrição aí que você pode baixar a aplicação, e também tem uma playlist que você pode começar, né, a visualizar os vídeos aí desde o início lá, né, desde quando a gente criou a documentação até esse vídeo agora, beleza? Então, basicamente, essa arquitetura aqui, ela já está no GitHub, né? Tudo que a gente fez na aula passada, ela tá. E nessa aula aqui também, aí na descrição vai estar o link para você baixar essa arquitetura. Só que o legal seria você tentar fazer para você treinar, né, a digitação dela mesmo em si, para você entender. Eu acredito que você tentando fazer essa arquitetura, meio que
travando ali, dando pause no vídeo, né? Você vai conseguir entender melhor por que a gente está criando algumas coisas. Às vezes dá certas dúvidas assim quando a gente está criando alguma coisa. E quando a gente está digitando, a gente já começa a entender mais ou menos o sentido daquilo. E basicamente, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou entrar no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Que tá um link aí. Esse grupo é somente para esses vídeos de DDDs, vídeos mais complicados que tem aí no canal. É somente um grupo de help, tá, pessoal? Lembrando bem, né? Então vamos começar nesse vídeo aqui, né? Vamos começar pela API. Basicamente, antes de a gente começar pela API, a gente vai na nossa infra, no nosso domínio, a gente vai criar mais um método para o usuário. Porque hoje, o último método que a gente criou para o usuário foi somente o adicionar usuário, certo? Só que a gente precisa de um método que é para verificar se existe esse usuário. Então eu vou copiar esse mesmo método aqui, tá? É bom que a gente treine a implementação de novos métodos, caso você precise. Ele vai ser booleano também, e aí ele vai receber aqui, ó, se existe usuário, tá? Existe usuário? Deixa eu até tirar esse cara aqui, ó. Existe usuário? Beleza, ele vai verificar se existe usuário e aí a gente vai passar somente o login e a senha dele, beleza? Boa. Agora a gente vai descer lá no nosso projeto infraestrutura, porque ele já deve estar pedindo já a implementação desse método aqui, né, na classe de repositório usuário. Ele já vai estar dando um errinho aqui, quer ver, ó? Deixa eu aguardar aqui. Aqui, ó, já está dando um errinho. Então dá um Ctrl ponto nele aqui, ó. Já vai mostrar implementar. A gente já começa a implementar esse cara aqui. Ó, implementar interface. Ele apareceu aqui embaixo. Vamos colocar aqui já como async, né? Todos os nossos métodos estão sendo async, então não pode esquecer disso. Aqui eu vou copiar todo o try-catch que está dentro desse método, né? Vou copiar ele. Vou colocar aqui para baixo. Aqui eu vou retornar. Deixa eu ver. Vou retornar true, somente para não dar erro, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar se esse usuário existe. Então, vou tirar toda essa parte aqui, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui também, que a gente não vai precisar. Deixa eu dar um return nele. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ponto where. E aí a gente vai verificar se esse usuário existe. Com o nosso e-mail, né? As propriedades, na verdade, que a gente está passando lá, né? Equals. A gente vai passar aqui nosso e-mail, certo? E aí a gente vai colocar ponto usuário e vai ter a nossa senha também, né? Que vai ser o nosso password, como é da tabela customizada do Identity, vai estar como password. Password hash ponto equals, ponto equals, e aqui vamos colocar a senha aqui dentro, beleza? Aqui vamos fechar, né? Já estamos fechando. Colocar o ponto N. O ponto N verifica se tem alguma coisa. Então, se tem alguma coisa, ele vai retornar para a gente que true, que achou esse usuário. Lembrando que como boas práticas aqui no link, né? Deixa eu tentar fechar aqui para ficar melhor a visualização. Como boas práticas no link, a gente sempre utiliza, porque assim, ele só vai executar esse método no banco aqui no NAsync, certo? Quando a gente colocar essa tecla, essa propriedade NAsync. Então, antes dela, a gente coloca um as-no-tracking, que ele vai evitar que traga todas as configurações relacionadas aí ao identity dessa propriedade, beleza? Que a gente não vai precisar, a gente só precisa que ele verifique se existe ou não esse usuário. Então a gente vai pegar esse mesmo cara aqui, ó, essa interface que a gente criou no domínio, e vamos subir ela até o nosso método lá, que vai ficar até a nossa API. Então eu vou vir aqui em Application. Eu vou chegar aqui em interfaces, interface de usuário, e a gente vai colocar exatamente ela aqui também, que é a que a gente vai utilizar. Vou salvar, vou aqui de novo em Application, aplicações, né?
Opa, isso aqui é aplicação de usuário, não notícias. Aí eu vou vir aqui em aplicação. Só que a aplicação, na verdade, a gente nem criou, né? Na última aula a gente não chegou a criar de usuário. Então a gente vai criar também nessa aula aqui a de usuário. Então vamos implementar, né, a aplicação de usuário. Então aqui na pastinha aplicações, vamos criar aqui também de usuário, que vai ser os métodos ali que a gente vai utilizar para gerar o token, né, do usuário em si. Então vou vir aqui criar a primeira classe dele. Vou colocar o nome aqui de aplicação, né, usuário, adicionar. A gente vai utilizar, né, a interface de usuário, que é essa interface aqui, ó, que a gente acabou de criar um método nela. Então vou vir aqui public 2 pontos, contra o ponto aqui, que ele já vai pedir a implementação dela. Adicionar a referência, né, que é a pastinha ali onde ela está, e contra o ponto para ele criar a referência dela. A primeira coisa também que eu já vou fazer aqui, uma das coisas, que é criar o construtor da nossa classe. Public. E aí a gente vai passar aqui a interface de usuário lá do domínio, tá, pessoal? Esse cara aqui, vou colocar ele aqui como underline, ponto e vírgula, contra o ponto nele, opa, aqui, deixa eu tirar e colocar o mesmo aqui, contra o ponto, para ele adicionar aí a referência da interface lá onde ele está. Essa aqui é do repositório, tá? Do repositório não, do domínio, tá? É o ID, né? E usuário, a interface que está lá no domínio, que a gente vai conseguir fazer a ligação para ele chamar o método lá do repositório, beleza? Então, vamos colocar aqui. Agora, esse cara aqui vai receber o cara que ele está passando por aqui, pelo construtor. Beleza, feito isso agora, a gente vai colocar nos dois métodos também async, né? Tem que ter delay ou async. A gente está utilizando tudo com async para ser um pouco mais rápido, né? E aí a gente vai começar a implementação dele aqui. Return, né? Para quem vai chamar ele. Vamos colocar um await para ele aguardar até a finalização. Underline e usuário, né? Ponto adicionar usuário. E aí a gente vai passar todos os nossos parâmetros. E-mail, né? Vamos passar senha, vírgula. Vamos passar idade, vírgula. E vamos passar celular. Beleza? E ponto e vírgula aqui no final. E aí vou copiar esse método mesmo aqui, vamos colocar aqui para baixo, só que aqui em vez de se adicionar, vai ser se existe usuário, né? Então, ponto existe usuário, é a pergunta que ele está fazendo. Só que não existe esses dois parâmetros, a gente só passa aqueles outros dois parâmetros, certo? Então, basicamente é isso. Pronto, a gente já criou a interface de usuário. Agora a gente vai passar realmente para o método de API lá, né? No projeto aqui, projeto de APIs. Então no projeto de APIs, eu vou até deixar aqui aberto para vocês verem melhor, visualizar melhor. A gente vai começar aqui pela startup do projeto, tá, pessoal? A startup do projeto ele já vai inicializar com o Swagger, tá? Que é a documentação aí que eu particularmente utilizo até se eu for compartilhar com algum cliente para ele fazer alguma implementação do outro lado. Tá? O que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai começar a colocar as configurações. Tem um inscrito do canal também que me perguntou assim, qual seria a melhor forma de utilizar a string de conexão. Porque dá para você utilizar tanto aqui pela infra, né? Aqui pelo o contexto, né? Você colocar ela direto aqui, né? E tanto você colocar ela pelo arquivo. Tem duas, eu acredito assim que isso define muito de empresa para empresa e também da equipe, né? Em conversa com todo desenvolvido que acha melhor. Tem muita gente que fala que com segurança ela ficar dentro da DLL quando é gerado, né? Para ninguém conseguir visualizar a string de conexão. Ou então você pode deixar aqui, ó, no arquivo, quer ver, ó? Aqui no arquivo dentro de APIs aqui. No arquivo app setting, você pode deixar aqui também, beleza? Eu vou deixar nos dois lugares, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui e vou deixar lá. Aí vocês verem qual a melhor opção aí para vocês deixarem no projeto de vocês. Lembrando que eu já tenho pronto aqui, né, uma string de conexão que eu sempre utilizo, que é do meu próprio SQL aqui, né? Então, se você for utilizar, não esqueça de alterar aqui e também lá no contexto, tá? Ó. Então, aqui é o meu SQL que eu utilizo aqui pessoal.
tá aqui como API DDD 2021. Deixa eu ver se lá no nosso contexto também tá com esse mesmo nome, ó. Contexto tá como, ó, aula API. Então, vou colocar também aula API aqui. Aula API, beleza. E aí a gente vai configurar esse cara aqui na nossa startup também, beleza? Então, vou abrir aqui, ó, a nossa startup. Aqui para baixo também, pessoal, é uma configuração bem simples que a gente já sempre fez aí, né, nos projetos. Então eu vou copiar o que eu tenho aqui e vou colocar aqui para vocês, ó, que basicamente aqui em cima de controllers, aqui, ó, add controllers, eu vou deixar aqui esse método aqui, ó, que vai contemplar tudo aqui que ele vai utilizar, né. Vou dar um contraponto para ele adicionar aqui o nosso contexto, que aqui vai ficar o nosso contexto. Eu vou adicionar, na verdade, já algumas referências para não ficar esses erros aqui. Eu vou vir aqui, ó, no projeto, né, de APIs, dependências, clicar com o botão direito, adicionar projeto referências, né, de referências. Vou adicionar a application e a infraestrutura, beleza? E aí a gente vai clicar em OK. Vou dar um contraponto aqui para ele adicionar já todas as nossas referências que ele precisa. Opa, contraponto aqui. Deixa eu ver se ele já foi. Ó, use. Vamos dar um contraponto aqui para ele adicionar o ASP.NET Core, né? Entity Framework Core. Também dá um contraponto aqui para ele adicionar as entidades ali. Beleza? Basicamente agora ele já tem que parar de dar erro. Deixa eu dar um contraponto porque acho que faltou alguma. Ah, essa aqui. Que ela não adicionou. Beleza. Basicamente é essa, tá? Sempre deixar essa mesma configuração aqui. O que esse cara aqui ele tá fazendo? Ele tá pegando aquela string de conexão que a gente criou aqui, ó, no app setting aqui, né, ó. Ele tá pegando esse cara e essa string de conexão aqui para utilizar ali no nosso construtor do nosso contexto que a gente fez ali na criação da infraestrutura, beleza? Vou salvar aqui. Salvei. Agora um pouco mais aqui para baixo, pessoal, antes do Swagger aqui, ó, antes da configuração do Swagger, vou até fechar porque a gente não vai alterar isso. A gente vai começar a criar o singleton, né, que vai fazer ali o gerenciamento dos nossos da nossa infra com o nosso repositórios, né? Eu vou colocar um nome aqui em cima no comentário só para vocês entender, né, da onde a gente está criando, só para ficar mais organizado, na verdade, o projeto. E aí aqui a gente vai colocar services add singleton, que é esse cara aqui, ó, add singleton. Aqui a gente vai utilizar o nosso type of e a nossa generic, né, genérico. Genéricos, essas genéricos aqui é genéricos que tá lá no domínio, tá? Vamos dar um contraponto aqui. E aí a gente tem que pegar a type office dela, que é o repositório, que vai implementar essa classe no caso, tá? Vamos colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar aqui type of, que é o nosso repositório generic, certo? Porque esse cara aqui que faz a ligação, né, do singleton lá e evita que a gente precisa ficar instanciando, né, as classes. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer para todas, tá, pessoal? Vou copiar aqui para ser mais rápido. Ó, a todas as notícias também. Isso aqui é tudo do domínio, tá? A ligação do domínio com o nosso repositório. Dá um contraponto aqui, ó. Nada mais é, ó, tá vendo, ó? E notícias liga com o repositório notícias. E o usuário liga com o repositório usuário. A do domínio também existe a do serviço que a gente vai ter que fazer, né? Que é a do serviço que a gente criou ali somente para notícias. Então, eu já vou colocar, ó, coloquei aqui serviços, coloquei né, serviço notícias. Essas aqui foram as camadas que a gente criou, tá? Na aula de domínio, né? Que a gente criou o domínio ali. Então, pessoal, se você não assistiu outros vídeos e tá um pouco perdido agora, é bom que você comece lá do início para você entender aonde a gente criou essa interface, né? A interface serviço notícia e o repositório ali dentro do serviço notícias que fica ali no domínio também, tá? E também a gente vamos criar as interfaces da aplicação, né? Também, que com a aplicação a gente criou nesse projeto aqui, ó, de aplicação. Nós criamos também duas interfaces
e também criamos 2 repositórios ali dessa interface, né, que é os métodos de passagem. Então a gente vai colocar eles aqui também, para quando a gente chamar ele ficar disponível, né, a criação dele ali, a utilização de todos os métodos que tem aqui dentro, né. Beleza, se você não colocar isso, quando você for chamar esses métodos que estão dentro de algum dessas classes aqui lá no construtor, ele vai começar a vir como nulo, tá? Porque você não colocou aqui, o singleton não conseguiu criar ele para você, beleza? Agora, pessoal, a gente vai criar a estrutura do geração do token aí, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou copiar bastante parte desse fonte, porque no nosso projeto e-commerce aqui do canal, a gente já fez essa implementação do nosso token, né? Então, não vou explicar muito, assim, porque, como ele funciona, porque é algo, assim, que é meio que também como reinventar a roda, né, no projeto. Basicamente, ali é onde você vai fazer as suas configurações. Então, eu vou mostrar onde você vai colocar as configurações ali básicas, né, da sua empresa, então do seu projeto pessoal, e o restante eu vou meio que copiar e vou meio que tentar explicar bem por cima assim como ele funciona. Então aqui no projeto APIs eu vou criar uma pasta aqui, essa pasta aqui ela vai chamar token mesmo, né? E vai ter algumas classes que nós iremos criar aqui para essas API, dentro dessa pasta. A primeira classe, né, na verdade, vai ser a classe chamada JSON Web Token Security, né? Esses métodos poderiam ser criados tudo dentro de uma mesma classe? Poderia sim, que ia até facilitar mais. Mas como organização, pessoal, eu gosto de separar tudo que eu vou criar ali por classes, né, para ficar mais organizado, mais separado, né? Aqui ele vai começar a dar erro de algumas coisas. Nada mais é do que essa classe aqui a gente vai criar também, tá? Então vou dar um contraponto aqui, ó. Quer dizer, desculpa, não vamos criar, né? Vamos utilizar, né? Vamos dar um contraponto aqui de novo. Ó, use texto. Beleza, sempre o primeiro ali. Pronto. Agora a gente vai para a segunda classe que chama Token, JSON Web Token, né? Vamos clicar aqui com o botão direito, adicionar nova classe. Não vou explicar muito, tá, pessoal? Mas isso aqui ele vai utilizar aqui para gerar o QR Code não, com Git byte, né? Para ele codificar ali o cara, né? Para não dar problema no navegador, ou então quando estiver transmitindo via JSON, beleza? E aí, JSON Web Token, vamos criar essa classe. Basicamente essa classe, pessoal, ela vai ter algumas propriedades. E ela vai ter tipo uma data de validação de expiração do token, que vai ser esse cara aqui, tá? Então esse cara que a gente acabou de criar ali, ó, o JSON Web Token, contraponto, né, que estava lá dentro, ele é do System Identity Model.token JSON Web Token, beleza? Pronto. E aqui uma data, né, de validação do token que a gente vai utilizar. Por isso que eu falo, isso aqui poderia estar dentro de uma classe só? Poderia, mas eu gosto de separar. Então todos os nossos projetos aqui do canal que a gente está utilizando JSON Web Token é feito dessa forma, beleza? E agora a gente vai criar a classe chamada Token JSON Web Token Build, né? Botão direito aqui. Depois vocês podem analisar com mais calma, mas assim é meio que reinventar a roda, porque ele vai ser utilizado somente para configurar mesmo, né? Tipo, algumas coisas que você queira colocar ali no JSON como informações da sua empresa mesmo, tá? Aqui também eu vou copiar tudo que está no método aqui, né, para ficar mais rápido aí para vocês. Esse método é um pouquinho, essa classe é um pouquinho grande. Onde vai estar aqui os cases, né, aí tipo cada exception de alguma coisa que acontecer. Por exemplo, se o security for null, né, se o subject for null, tal. Isso aqui a gente vai preencher ali no nosso startup, beleza? Basicamente isso daqui, pessoal, ele vai pegar ali toda as configurações ali que você tem ali do seu usuário e vai gerar o token com ela. Então, contraponto aqui para adicionar referência. Beleza, deixa eu ver onde que tá os erros aqui, ó. Aqui também a cleanse, contraponto aqui para adicionar a referência dele. Contraponto aqui para adicionar a referência desse carinha aqui, ó. Beleza, os erros acabaram. Pronto. Agora a gente vai começar a fazer a implementação desse carinha aqui lá na nossa startup. Vamos voltar lá na startup, ó. Aqui na nossa startup. Na nossa startup, aqui bem abaixo do singleton que a gente criou agora, a gente vai começar a colocar as configurações que vai fazer parte da nossa... Opa! As configurações que vão fazer parte das nossas... abriu aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deu um Ctrl
C e copiou, Ctrl V e copiou tudo. A gente vai colocar aqui as nossas configurações que vai fazer parte, né, de toda a estrutura ali que vai gerar o token para você. Basicamente eu vou fazer da mesma forma, já vou copiar, porque isso aqui a gente já tem em outros vídeos do canal, tá? E é mais a configuração, a gente está utilizando aqui tudo que a gente criou lá, ó. Aqui a gente está colocando Service Authentication, e a gente está falando que a autenticação dele vai ser via Beaver, né? Default, autenticação do esquema ali dele, né? O Beaver nada mais é do que algo que você vai colocar, no header ali do seu... de quando você estiver chamando a API, né? Isso aqui por padrão, se você não colocar esse beaver, né, o token que ele foi gerado, você não vai conseguir acessar a API que você quer. E no nosso caso, as APIs que a gente vai criar nessa aula é APIs de login. Então você vai ter que fazer o login para gerar esse token para conseguir chamar outras APIs dentro desse projeto. Vamos instalar esse pacote aqui, ó, dar um Ctrl+ nele aqui, ó. Ele vai falar para instalar esse carinha aqui, ó. Instalar pacote Microsoft ASP.NET Core Authentication Beaver, né? Então vamos clicar aqui, ó, porque ele vai adicionar, ó, eu vou procurar instalar a última versão dele, tá? Só deixar que ele já vai começar a instalar sozinho. Pronto, ó, ele já começou, né? Já instalou. Agora a gente vai dar um outro Ctrl+ aqui para corrigir todos os erros, adicionou as referências, ó. Aqui também vamos adicionar a referência, que é da onde a gente criou. Aqui, basicamente, pessoal, vocês vão colocar algumas coisas da sua própria empresa, ou então pessoal mesmo. Eu coloquei aqui teste, você pode colocar aqui as configurações da sua própria empresa. Aqui eu coloquei aqui create, né, onde a chave, né, que ele vai criar aqui. Coloquei somente um teste também, só que aqui são as coisas que você vai alterar. Claro, se você quiser alterar para o seu projeto. Aqui eu coloquei teste, que é o nosso projeto teste, mas você poderia colocar outras coisas aqui, beleza? Basicamente é isso que a gente vai colocar aqui e mais nada. Isso aqui são os eventos se caso acontecer algum erro, né? Que a gente não espera, que a gente não quer que aconteça nenhum erro. Então ele fala validar issues, validar audiência, validar lifetime. A única coisa que a gente está validando aqui é esses dois, que é o tempo de vida, né? E o single key, né, que ele vai gerar ali. Então esse cara aqui tem que estar ativo, né, que ele vai validar o tempo que vai expirar o seu token, beleza? Então a gente vai começar agora a implementar a nossa API de login, né? Vou clicar aqui em controller, né, ó. Vamos vir aqui com o botão direito, vamos adicionar uma controller nova, tá? Vou criar uma controller do zero. Lembrando que esse projeto, pessoal, aqui, ó, clicar aqui, ó, o detalhe, né, pessoal, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, clicar em API e API Controller. O detalhe, pessoal, que para entender, a gente está criando o login que vai gerar o token para você acessar as outras APIs, certo? Porque senão não tem segurança se você deixar o cara acessar qualquer API do seu projeto, beleza? Aqui eu vou colocar como usuário controller, seguindo o mesmo padrão. Vou adicionar aqui a controller. Beleza, ele já cria a rota aqui para mim, ó, em cima. Agora aqui que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o application user, que foi aquele o que a gente criou aqui na aplicação, né, a interface, ó, que é essa interface aqui, ó, application user. Vou copiar ela aqui, ó, só para facilitar. Vou vir na controller de usuário, vou colocar ela aqui como private, aqui dentro, né, na verdade, private read online, somente leitura. Vou colocar aqui ponto e vírgula, ponto aqui para adicionar a referência dela, certo? Agora eu vou criar o construtor da nossa classe aqui embaixo. Vou passar esse cara aqui também para ela, ó, só aí esse cara aqui de cima, né, a propriedade vai receber o cara do construtor aqui, que está aqui, beleza, ponto. E agora a gente vai começar a fazer o método, né, de criação de token aí, tá? Vou colocar aqui o método, né, o nome do método. Como eu já tenho ele pronto aqui, basicamente, né, eu vou colocar ele aqui, criação de token. Vim aqui, ó, public async
assim que task, tá, pessoal? Aqui a gente vai colocar o action result, né? Que é a interface, né? Do action result ali. Opa, aqui lembrando que não é isso. Deixa eu tirar esse de cá também. O nome do método vai ser criação de token, criar token e beleza. Basicamente, por enquanto é isso. Na chamada aqui do método, na assinatura aqui, a gente vai ter que deixar ele como Allo Anonymous. Por que isso? Porque qualquer um pode acessar esse token, né, que tiver ali no nosso configuração do nosso Chorus, que a gente vai fazer isso aí, mas não nessa aula, a configuração do Chorus. Somente pessoas, sistemas autorizados que vai conseguir ficar chamando nossa API. Porque imagina só, não vai ter segurança nenhuma a gente deixar uma API dessa, né, para qualquer um utilizar ela publicamente, né? Isso aí não tem sentido. Deixa eu fechar aqui, ó, que eu coloquei dentro da nossa controller, da nosso construtor, e não pode. Tem que colocar fora, né? Beleza. Allo Anonymous. Aqui eu vou colocar producers, que, né, ele vai produzir aqui aplicação JSON. E também aqui eu vou colocar um HTTP post, que esse método aqui vai ser post pra gente, tá? E aí aqui eu costumo colocar, pessoal, o mesmo nome do método, tá? Para não ficar muito confuso, para ficar tudo mais padronizado, então eu coloco aqui exatamente o mesmo nome do método. Beleza? Agora, feito isso, a gente vai criar aqui uma modelzinha que só vai funcionar aqui para o nosso front, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou clicar aqui com o botão direito aqui, ó, e vamos criar, deixa eu fechar aqui. Vamos criar aqui, ó, clicar com o botão direito, criar uma pastinha chamada models aqui no front, tá? Essas models só vão ser utilizadas aqui no front. Isso aqui eu estou criando só para facilitar a nossa vida ali, para quando a gente for passar os dados do usuário para fazer esse login. Então, clicar com o botão direito aqui, adicionar uma nova classe. Essa classe vai se chamar login. Adicionar. Aqui vai ter algumas propriedades, que nada mais é das propriedades que a gente vai utilizar. E-mail, senha, idade e celular. Beleza. Agora, lá no nosso método, aqui, ó, no método na API, a gente vai utilizar o FromBody aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, FromBody. E aqui a gente vai colocar a nossa classe. Login e login. Vamos dar um contraponto aqui. Ele vai adicionar aqui a nossa classe, ó, pra gente. Beleza. Agora, basicamente, a gente vai fazer uma verificação aqui nele, né? Antes, né? O que a gente vai verificar? Deixa eu fechar aqui. A gente vai verificar se esse cara aqui é nulo, né? Se ele foi digitado o login e senha. Basicamente, aqui a gente está tentando criar o nosso token. Então, a gente tem que ter o usuário digitado, né? O login e a senha, que nada mais é do que o e-mail e a senha dele. Se ele não tiver, a gente já vai retornar não autorizado já para quem chamou ele, beleza? Basicamente é isso. Essa validação aqui poderia estar no domínio? Poderia sim. Pode ser que mais para frente a gente coloque isso lá no domínio, essa validação. Caso você queira, você pode também colocar, e aí comenta aí no grupo, né, se você colocar, para compartilhar aí com todos aí também, no grupo, ou se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, ou então aqui nos comentários também, beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma verificação se esse usuário existe, vamos chamar aquele método, então vai ser assim, var resultado, né, ponto existe usuário, vamos verificar se existe usuário, e a gente vai passar aqui os parâmetros que ele está pedindo, que é e-mail e senha. Vou copiar aqui, ó, e-mail e senha. E senha, basicamente esses dois, tá? E aqui a gente vai fazer a verificação se esse cara existe, né? Se ele existe no banco, se ele existe, se for verdadeiro, né? Se retornou true aqui, então aí a gente vai fazer a geração do token, tá? Geração do token, pessoal, é muito simples, só que aí, resultado, deixa eu ver se já está retornando certo, né? Tem que colocar um await aqui, senão ele não vai aguardar. Await, beleza. A geração do token também eu vou copiar aqui, ó, que é nada mais é do que esse cara aqui.
tá? Vamos dar um contraponto aqui para a gente utilizar aquela classe que nós criamos, Token Jazz Web Token Builder, certo? E o que acontece? Aqui eu estou colocando as mesmas coisas que a gente colocou lá no Security, lá na nossa startup, tá? Coloquei a mesma chave aqui e aqui eu coloquei algumas configurações, por exemplo, da minha empresa mesmo, aqui nem ó, empresa, canal DevNet Core, e aqui a ISO teste, claims, aí eu coloquei aqui usuário API número 1. Claro, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, tá? Que ele vai funcionar da mesma forma. É claro, aqui é as configurações que você vai colocar da sua empresa, tá, pessoal? Vou copiar aqui o não autorizado, porque se ele cair aqui dentro, só que não for verdadeiro, então a gente tem que retornar não autorizado para o usuário, que ele não foi encontrado na base de dados, então ele não pode se logar. Basicamente, pessoal, essa aqui é a API que vai gerar o nosso token. Então, se ele cair aqui, ele vai conseguir gerar o token aqui e vai retornar o token. O token vai expirar em 5 minutos aqui que você coloca, beleza? Ó, tá vendo que aqui ele até coloca expira em 5 minutos. Então, aqui você define a quantidade de tempo que vai durar o seu token aí. O ideal é você colocar 1 hora ou até mais aí para o usuário conseguir navegar sem estourar o token dele, aí, o tempo dele, ele tem que fazer login novamente, né? Aí conforme a necessidade de cada um, beleza? Basicamente esse é o método de criar token. Só que agora a gente tem que fazer um método aqui que sem ele o usuário não vai existir, que é o criar usuário, tá? Então o criar usuário vai ser bem básico, eu vou copiar algumas coisas já desse método aqui, já para cá, que basicamente vai ser o nome do método, né? O nome do método vai ser adicionar usuário, from body e a nossa model, né? Que a gente colocou lá, que está passando, que tem todos os parâmetros que a gente precisa para criar também o usuário, beleza? E a gente já está reutilizando ela também no login. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima, vai verificar se o cara digitou login senha, né? Basicamente seria se ele digitou tudo, né? E aí aqui a gente está colocando assim não autorizado, né? Mas aí é claro, você pode colocar outras validações que você queira fazer aqui dentro, tá? Você pode colocar, por exemplo, tipo, ao invés de não autorizado, você tem que retornar aqui, por exemplo, ok, sei lá, você coloca aqui ok result, ok, e aí você pode colocar aqui falta alguns dados, sei lá, uma mensagem customizada. Também poderia ser retornada do nosso domínio? Poderia, tá, pessoal? Isso aqui poderia sim. E aí a gente vai fazer, criar o nosso objeto, que a gente tem que criar o nosso objeto para adicionar o usuário. Opa, dá um... Eu vou copiar aqui em cima também, ó, esse result aqui, né? E vamos fazer do mesmo jeito aqui embaixo, ó. Aqui existe usuário, ao invés de existe, a gente vai colocar aqui adicionar usuário. Aí é claro, tem algumas propriedades a mais que a gente tem que passar, né? Login que vai ser, login que vai ser ponto celular. É celular ou idade? É idade, né? Idade e depois ponto celular, beleza? Deixa eu dar uma quebrada nele aqui, pedir para a linha de baixo. Isso, pronto. O resultado aqui a gente pode verificar se ele adicionou ou não. Então, se for verdadeiro, ele vai retornar aqui. Vou copiar aqui, ó. Adicionado com sucesso. Criado, né? Usuário adicionado com sucesso. Vou colocar assim. Ó, aqui, retorno adicionado com sucesso. E a gente pode colocar uma mensagem de erro, né? Se caso ele não conseguiu adicionar se ele não conseguiu adicionar com sucesso. Lembrando, pessoal, que aqui também essa validação poderia ser feita no domínio, tá? Usuário errou adicionar usuário, beleza? Basicamente é essa. Então, essa forma aqui é a forma customizada, né, de a gente utilizar o identity para criar o usuário, tá bom? Verificar se ele existe, né, e cria o token. E essa aqui é a forma que a gente tem customizada de adicionar o usuário ali utilizando as tabelas do identity. Lembrando, pessoal, que esse modo aqui
ele tem um probleminha, na verdade, né? Ele não está indo criptografado a senha. A senha ela não vai criptografada se você utilizar esse módulo aqui, dessa forma, né? Adicionar usuário. Ele só vai criptografado se você realmente utilizar os métodos, né, do próprio ASP.NET Core, do próprio Identity, né, no caso. Aí o método, aí a senha ela vai criptografada, senão você vai ter que gerenciar essa criptografia, beleza? Então o que a gente vai fazer? Ah, faltou uma coisa aqui também. Faltou colocar aqui em cima Allo Anonymous, né? Que todo mundo pode acessar, e adicionar usuário, que é o mesmo nome daqui. Beleza. E ele é como post. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar os métodos, né, sem ser customizado. Vamos utilizar já do próprio Identity, né, algumas coisas que ele tem lá do User Manager, né, e o Single Manager também. Então, para fazer isso, eu vou colocar duas coisas aqui em cima, né, aqui em cima, antes do construtor da nossa classe, algumas propriedades, que é o User Manager e o Single Manager, certo? E a gente vai passar a nossa classe que a gente criou lá, né, a nossa customização da classe de usuários lá para cá. Vamos dar um contraponto aqui para adicionar as classes, né? Contraponto aqui para adicionar a referência da entidade ali de usuário que a gente criou, tá? E aí da mesma forma que a gente vai fazer é passar ele via construtor também, do jeito que a gente fez aqui, né, do application também. Colocar uma vírgula aqui e passar esses dois pelo o construtor. Sing Manager e Use Manager, certo? E vamos colocar da mesma forma ele aqui dentro, ó, para a gente conseguir reutilizar ele posteriormente, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar dois métodos, né? Com um nome aqui embaixo, criar token identity e adicionar usuário identity, beleza? Então basicamente é os mesmos métodos que a gente vai fazer, mas utilizando coisas ali do próprio identity ali, né? Então vamos colocar aqui, ó, o primeiro método vai se chamar criar token identity. Ele vai ter que ter a assinatura do método ali, né? Que, por exemplo, ele vai ser Allo Anonymous, né? Todo mundo acessar. Criar token. Criar token, pessoal, ele vai ser basicamente igual que a gente criou lá em cima. Ele vai validar, né? Se o usuário está digitando o login e a senha. Deixa eu dar um espaço aqui. Só que aí, o que acontece? Para ele verificar se o usuário existe, a gente vai fazer um pouquinho diferente, ó. A gente vai utilizar esse cara aqui, ó. Na verdade, assim, é bem parecido com o customizado. Deixa eu dar um enter aqui. É bem parecido com o customizado, só que a gente passa os parâmetros de forma diferente, ó. A gente está passando o e-mail e a senha dele. Aqui a gente está passando como falso, né? Que é o persistir usuário, né? Falso, porque a gente não está no navegador. Esse cara aqui serve para quando você clica naquele checkzinho assim, manter o usuário logado, certo? Esse carinha aqui, essa propriedade. E o lock on fale, né? False também, a gente vai colocar. Beleza? O restante aqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez da geração do token lá do de cima, tá? Que é esse cara aqui, ó. É a mesma coisa, a gente vai gerar o token da mesma forma, tá? Aqui, ó, a gente verificou se o usuário existe e depois a gente vai verificar se ele existe, se ele foi encontrado ou não. Então aqui, ó, result, né? Result, vou colocar resultado. Pronto. Vou colocar resultado e aí ele vai verificar. Tem uma propriedade suscetível aqui dentro, ele verifica. Encontrou o usuário? Sim, encontrei o usuário. É sucesso? Deu um. Beleza, encontrei sucesso. Então aí ele vai criar o token da mesma forma que a gente criou lá em cima e vai retornar lá para o usuário para ele utilizar esse token em todos os chamadas de APIs que ele tem. Se não, não autorizado. Basicamente essa aqui que é a diferença quando você cria via o Identity mesmo. A diferença também maior, pessoal, que é o seguinte, aqui você está criando token, né? Nesse cara aqui, você vai passar a senha em aberto, a senha que você digitou lá, porém ele vai conseguir entender as senhas lá do banco que estão criptografadas, porque vocês vão ver no SQL, todas as senhas que a gente criar via Identity aqui, ele vai criptografar a senha lá no banco. Quando a gente cria ele manualmente aqui, ele não vai ter essa inteligência para criptografar a senha. Ele só está inserindo na tabela, beleza? Aqui no caso é esse método aqui, né? Ó. Esse aqui, beleza?
Então a gente vai criar agora o método que vai inserir o usuário via JSON. Esse método via JSON, via ident. Só que esse método ele é um pouquinho diferente do outro, né? Porque esse método aqui a gente vai ter que gerar uma confirmação para ele. Então vou vir aqui embaixo, ó. Vou clicar aqui, né? Vou criar um método. É basicamente o mesmo método lá de cima, né? Só que com um nome diferente. Esse método ele vai ser realmente um pouco diferente da criação do customizado lá, tá? Porque esse aqui é da forma que a gente cria, né, no próprio Identity ali quando a gente está utilizando as páginas do MVC. Então a validação também, se o cara digitou usuário e senha, é claro que aqui ele vai ter que digitar usuário, senha e outras coisas também, tá? A gente pode colocar aqui a mesma validação que a gente colocou lá em cima do usuário, falta algumas informações ao copiar. Vamos colocar aqui também. E aí a gente vai ter que criar a nossa application user, né? Que é a que a gente utilizou para customizar o usuário. Application use, e aí a gente está passando aqui alguns parâmetros para ela. Nesse momento aqui, pessoal, todos os usuários que a gente vai criar vai ser usuários normais, né? Então a gente vai utilizar o enum aqui para tipo de usuário. E são usuários comuns, porque na teoria a gente tem que ter uma página, um outro método para alterar esse tipo de usuário. Então todos eles vão nascer como usuários comuns, tá? E aí para a gente criar esse usuário via Identity é um pouco mais diferente, que a gente vai passar a model que a gente criou de usuário aqui, né? Colocamos ela aqui embaixo e a gente vai chamar esse método createAsync, né? Passa a model toda e o senha. Eu acredito que é nesse momento aqui que ele vai criptografar a senha. Lembrando, pessoal, que se você estiver usando o método sem customização, que é esse método aqui da Identity, você não vai conseguir pesquisar o usuário dessa forma. Ó. Quer ver? Ó, dessa forma aqui. Por quê? Porque a senha no banco ela vai estar... Opa, dessa forma não, desculpa. Aqui, ó, dessa forma. Porque a senha no banco ela vai estar criptografada. E quando você insere o usuário customizado, a senha não fica criptografada. Então, se você utilizar esse método customizado para adicionar o usuário e esse método aqui, ó, esse método para criar token sem estar customizado, quando ele chegar aqui, ó, ele não vai encontrar o seu usuário no banco, porque o token está totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil isso. Deixa eu terminar de implementar esse método. Então, aqui ele verificou. Se ele conseguiu criar esse usuário, a gente vai retornar a mensagem para o usuário, né? Não, na verdade, sim, se der erro, né? Na verdade, a gente já vai parar por aqui e vai falar resulte, né? Resultado, deixa eu colocar aqui. Resultado. Se tiver algum erro nesse resultados aqui, eu já retorno para o usuário uma lista de erros, né? Que aqui é um JSON, ele vai gerar um JSON, aqui é uma lista, ele vai gerar um JSON e retornar para o usuário. Aí você pode tratar da forma que você precisar. Se não retornar nenhum erro, a gente vai começar a gerar uma geração de confirmação. Geralmente, quando você cria um usuário num portal, ele gera um e-mail de confirmação para você confirmar que realmente foi você que está criando aquele usuário. Basicamente, a gente não vai precisar disso aqui, mas se você precisar, basicamente você vai ter que gerar esse carinha aqui, ó, que é o e-mail de confirmação. Esse e-mail de confirmação, se você não gerar esse cara, o seu usuário ele não tem acesso no seu portal. Então, por isso que eu estou colocando ele aqui. Basicamente, o que você faz? Depois que você cria o usuário no portal, você tem que gerar esse código aqui, certo? E esse código aqui, o cara tem que confirmar em algum momento, em algum lugar no sistema, se você quiser mandar um e-mail, e esse e-mail tem que retornar esse código para ele dar um update, né, de confirmação de e-mail, certo? Para fazer isso, a gente utiliza esse método aqui. Se fosse numa tela normal, você iria mandar o e-mail para o cara, né? O cara ia clicar num botão, ia chamar uma API, né? E ele ia invocar e ia passar esse código. Esse código de retorno seria nada mais do que esse código aqui, ó, né? Que aí ele vai pegar esse código, vai jogar nesse método aqui no Manage, né? User Manager, confirma e-mail async, né? Aí ele vai passar o usuário, basicamente o usuário que foi criado, né? Todas as propriedades lá. E aí você vai ter que buscar esse usuário. E aí ele vai verificar se esse usuário existe ou não. Resultado 2.
Aí ele verifica se ele conseguiu fazer essa efetivação desse usuário. Só assim você vai conseguir gerar o token, né? Se ele vai conseguir passar pelo aquele método lá que verifica se o usuário existe, né? E aí ele confirma que o usuário existe e tá ok para ele entrar no portal. Então basicamente você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, se você fizer só até aqui, ó, se você não fizer essa parte aqui de cima, se você não fizer essa parte de cima aqui, ó, quer ver, se você fizer só isso daqui, ele vai criar o usuário normalmente, porém você não vai ter acesso. Então você tem que fazer isso aqui também para dar a confirmação que esse usuário foi criado, beleza? E você conseguir utilizar ele. Basicamente essas duas APIs aqui, né? Essas 4 APIs que a gente criamos, né? Que a gente vai utilizar aqui, tá? E ainda tem um retorno também. Caso você queira dar um retorno para o usuário que deu tudo certo, tá? Então aqui tem um status, que você pode até fazer de outra forma, nem precisa desse status aqui. Você copia aqui e faz o seguinte: se ele for sucesso, ele vai cair nessa mensagem, tá? Se ele não der sucesso, um else aqui, um else, e aí ele vai cair na outra mensagem que vai ser erro ao criar usuário. Não, ao confirmar, né? Erro ao confirmar o usuário. Basicamente isso para o usuário, né, que está criando ali saber o que está acontecendo, beleza? Essas informações aqui tudo poderiam estar no domínio, tá, pessoal? Eu estou criando aqui mais separado aqui para vocês entenderem melhor, tá? Mas futuramente a gente pode colocar isso aqui no domínio, não tem problema. Apesar que isso aqui é somente a de login, a API de login, então ele pode estar aqui, tá? Lembrando que a gente está fazendo tudo isso aqui para a gente ter acesso às APIs, né? Para a gente conseguir acessar as APIs ali de notificação, de notícias, né? Sem a geração do token, sem o token, é acesso negado para elas. Beleza? Então essa parte a gente está criando o token e criando o usuário da aplicação. Agora, antes de mais nada, antes de executar, a gente vai ter que rodar o migration, né? Porque esse banco ainda não existe na nossa database. Então eu vou abrir aqui o SQL para mostrar para vocês que essa base não existe. Vou logar aqui no meu SQL, né? Beleza. Aqui, ó, pessoal, eu tenho bastante bancos, né, de teste aqui. Ó, tem bastante bancos de teste das aulas aqui que a gente fez, mas ainda não tem API DDD, que foi o que a gente criou, tá? Então a gente vai executar, né, o migration aqui. Eu vim por aqui para executar o migration, mas aí você pode utilizar o console da sua preferência. Eu vim aqui em Tools, né, ferramentas. Eu venho aqui em Nugget, né, e Package Manage Console. Eu venho por aqui, eu gosto de executar ele por aqui. E aí tem dois comandos que a gente pode executar, que é o add migration, né? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vou vir aqui, a gente vai colocar... a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esse projeto aqui, ó, tá, pessoal? O infraestrutura, porque o contexto está dentro dele, tá? E aqui na solução a gente tem que selecionar esse projeto aqui como executável. Set as Startup Project, certo? Que é o primeiro que vai iniciar. Beleza, feito isso aqui, a gente vai ter que colocar o add, né? Add.migration. Aqui a gente vai colocar um nome para ele. Criação, certo? Context e o nome do nosso contexto. Que é contexto, né? Vamos dar um add, vamos ver, vamos torcer para não dar nenhum erro aqui nesse momento, né? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui deixa eu ver aqui. Deixa ele criar, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui na infraestrutura, na camada de infra, que ele vai criar as pastinhas ali relacionadas ao migration, tá? Acredito que é uma das melhores formas aí de você gerenciar o seu banco aí, né? Tudo que cria na sua aplicação através do migration, né? Claro que você tem que conhecer um pouquinho dele para você conseguir aplicar. Ele está buildando aqui. Beleza. Eu acredito que ele já criou aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo para mostrar para vocês. Ó, ele criou aqui tudo relacionado, a tabela de users, todas as tabelas de claims,
tabela de usuário login, roles, tabela que a gente na teoria não vai utilizar, né? E a tabela de notícia também. Ele criou tudo aqui, beleza? Basicamente ele cria essa pasta aqui dentro, ó, migration, aí ó, o nome que a gente colocou, criação, né? Geralmente é bom você colocar um nome aqui, o nome da pessoa que está criando, ou a data da pessoa que está criando, né? A data, colocar um nome mais assim para ficar esses migration como histórico de tudo que foi criado aí, beleza? Então e agora a gente vai, depois do add migration, a gente vai utilizar agora o update database, né? Para ele executar esses caras aqui, criar a nossa base lá. Então vamos colocar assim. Update traço database, aí context, context e o nome da nossa database, né? Do nosso contexto, que é contexto que a gente criou mesmo. Executar esse cara aqui, ele já vai criar aqui pra gente, ó, vai demorar um pouquinho, né? Conforme aí a sua máquina, ele vai buildar o projeto e já vai dar o update lá no banco, né? Conectar no banco e executar todo esse script que ele criou aqui, né? Lá no banco. Tem uma forma diferente de você criar esse cara aqui. Você pode gerar o script e você mesmo executar no banco. Só que assim é uma forma mais prática de fazer, né? No migration, executar o update database. Vamos dar uma olhada lá no nosso SQL. Vou só atualizar aqui, ó, tá? Os bancos, ó. Aqui, ó, ele já criou aqui pra gente, ó, aula API DDD 2021. Só vou confirmar aqui se ele criou todas as tabelas, tá? Ó, tabela de notícias, deixa eu ver se ele criou ela certinho. Todas as colunas, basicamente ele sempre cria certo, né? Ó, só para confirmar mesmo, ele criou tudo certinho. Agora a tabela de usuários, né, da Identity, essa tabela aqui é a que a gente vai utilizar. Vou dar um select nela aqui só para ver com os campos, né, que ela criou ali no nosso SQL pra gente. Ó, beleza, criou com os campos customizados que a gente criou lá e tá toda vazia porque não tem nada, tá? Então agora chegou a hora de a gente, a hora quase final, né, que a gente vai executar o projeto, tá bom? Eu vou fechar aqui, eu vou dar um executar aqui, lembrando que agora ele vai cair no Swagger. Claro, você pode testar a API de várias formas, tá? Tem várias formas de você testar APIs. Eu gosto do Swagger, mas você também pode testar com o Postman também, né, do Google, sem problema nenhum, tá bom? Ó, já começou a executar aqui. Deixa só ele abrir. Beleza, ele já abriu aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, criação de token, adicionar token. As APIs que nós criamos, né, ó, que aqui é mais fácil de você testar pelo Swagger, né? Adicionar criação de token, né, ó. Vamos fazer primeiro do customizado, que é isso aqui, ó, adicionar usuário, tá? Adicionar usuário, a gente clicar aqui em tentar, né? Ele vai mostrar aqui, ó, um string, né? Então vou colocar aqui Valdir, @Valdir, tá? A senha, a gente vai colocar uma senha aqui, vou colocar @Valdir 1234, tá? Para ela ficar uma senha um pouquinho difícil. E vamos criar esse usuário. A idade aqui, vou colocar a minha idade, né? Vou colocar aqui o meu celular, só que não. E vou clicar em executar, que ele vai adicionar esse usuário, tá? E vamos ver a resposta que ele vai dar aqui embaixo. Esse momento é o momento que a gente não pode cortar o vídeo, tá? Ó, usuário adicionado com sucesso. Agora a gente vai entrar no SQL, vamos dar uma olhada no SQL para ver. Dá um select aqui, ó. Ele já adicionou o nosso usuário, beleza? Com o usuário adicionado, olha para vocês verem como é que ele coloca a senha, ó, para vocês verem a diferença. Aqui está o e-mail e aqui a senha, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar fazer o login agora, né? Geração do token por esse cara aqui, que é o método customizado, tá? A geração do login, né? A gente só precisa do nome, do e-mail, né? Que a gente criou, Valdir. E a nossa senha que a gente criou lá, tá? Então vai ser @Valdir1234, se eu não me engano foi isso, né? Deixa eu ver lá. 1234, isso. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos executar aqui para ele gerar o nosso token. Executar. Aí ele vai verificar lá no banco
encontrou o usuário. Deixa eu ver se ele encontrou. Sucesso, ó. Ele deu sucesso, só que ele deu erro na autorização. Vamos ver por que ele deu esse erro. Vou colocar um breakpoint lá. Pode ser que faltou alguma coisa mesmo, né? Então vamos lá, criar token. Vou colocar aqui criar token. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização de todo mundo aí. Deixa eu fechar aqui, Beleza. Colocar um breakpoint aqui, tá? E criar token. Vamos ver se o criar token, o que está acontecendo com ele. Pode ser que ele não está verificando o usuário, está dando algum erro, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Valdir. Ah, tá, ó, tá errado aqui o e-mail, tá vendo? Eu coloquei valdir@valdir só. Porque esse cara não tem validação de e-mail, né? Ele insere qual você quiser. Então é por isso que é bom criar lá no nosso domínio, né? Uma validação de e-mail, tá? Então vamos colocar aqui de novo. Eu nem vou deixar esse breakpoint aqui, porque eu sei que ele deu o erro ali, foi porque a gente não colocou o e-mail correto. Então, ó, tirar o ponto com, né? Que não tem lá. E vamos colocar executar novamente. Ele executou, ó, a resposta dele, né, foi o token que ele gerou, que é esse token aqui que você vai ter que utilizar ele no Beaver para você chamar as demais APIs que a gente vai criar na próxima aula, que é a API de inserir notícia, listar notícia, editar notícia e deletar notícia no caso, beleza? Então, sucesso, ele gerou o nosso token, beleza? Essa é a diferença, tá? Agora, se a gente for ver no banco, ó, a diferença foi que o usuário está aberto lá, ó, usuário e senha. Tá? Essa é uma prática não muito legal, você deixar a senha aberta no banco, tá? Então, para a gente fechar já o vídeo, a gente vai testar os métodos do próprio Identity, que é esses caras aqui, não é os métodos customizados. Se a gente tentar gerar o token para esse usuário que já existe aqui no banco, ele não vai conseguir, porque essa senha não está no formato hash que ele quer lá, né? Que o Identity ele utiliza. Então, para isso, pessoal, que eu falo que tipo, ou você utiliza só os métodos customizados ou você utiliza o próprio método do Identity. Eu prefiro utilizar somente os métodos Identity, que tem mais segurança, tá? Claro, se você quiser fazer a sua geração aí de criptografia de usuário, fique à vontade e você pode customizar. É para isso mesmo que a gente fez essa aula mostrando das duas formas. Então vamos adicionar um outro usuário usando token, tá? Esse usuário vai ser, deixa eu colocar aqui, valdir@valdir.com. Aqui eu vou colocar a senha @valdir1234. Aqui eu vou colocar a idade. Aqui eu vou colocar meu celular, só que não, né? E vou executar para criar esse usuário. Executar para criar. Usuário adicionado com sucesso. Agora a gente vai lá no banco só para confirmar como é que ele criou esse usuário, que foi o segundo, ó. Olha lá, ó, pessoal, olha como é que ele criou esse usuário. Criou já com algumas coisas a mais, tá? Tipo do usuário 2. Eu acredito que eu não estou passando o tipo do usuário no primeiro ali, é por isso que ele não está criando com o tipo do usuário, tá? Mas aí a gente pode corrigir fácil. E olha a diferença aqui da senha, ó. A diferença da senha, ó, que ele vem com a senha totalmente criptografada, que é mais segurança isso, tá, pessoal? Isso aqui é mais segurança. Então, eu acho que a segunda forma seria a forma melhor. Claro, se você precisar customizar essa criação, aí você tem que customizar também a geração aí do hash, né, da criptografia e da sua senha. Basicamente é isso. E aí vamos tentar gerar também o nosso acesso, né, para esse carinha aqui, tá? O nosso token, né, o nosso token de acesso customizado. Então, vou vir aqui, ó, em criar token, né? Vamos tentar aqui, vamos colocar Valdir, .com, a nossa senha é 1234 e vamos ver se ele vai gerar o token aqui para esse cara. Ó, beleza, já gerou o token para esse cara aqui. Ele já achou e gerou esse carinha. É isso, pessoal. Basicamente é isso a videoaula aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Ficou um pouquinho grande? Ficou, mas é preciso, porque são coisas um pouco complicadas, são coisas que você tem que fazer a primeira vez que você cria arquitetura. Você criou a arquitetura, criou todas essas configurações aqui, acabou. Você não vai precisar fazer isso de novo. Você já garante já que o seu usuário, suas APIs têm credibilidade, né? Tem segurança, que é o mais importante também, que muitas empresas, né, exigem. E lembrando também que o mercado de trabalho também às vezes já exige
exige do profissional que ele saiba essas coisas de segurança. O desenvolvedor ele tem que saber também como configurar, como gerar um token, né, mais seguro aí para as pessoas conseguirem utilizar as suas APIs. Deixa eu só dar um stop aqui, porque eu vi que aqui ele não criou com o tipo de usuário. Então já é bom a gente alterar nessa aula aqui. Deixa eu só ver tipo de usuário. Deixa eu ver se ele está vindo aqui. Tá, deixa eu ver. Eu acho que lá no nosso repositório. Deixa eu dar um stop. Aqui na nossa infra, no nosso repositório usuário aqui, onde ele está criando o usuário, que é aqui, ó, a gente tem que colocar um tipo também para ele, né? Ó. Colocar um tipo usuário, recebe, aqui a gente vai colocar comum, né? Beleza, basicamente ele vai criar. Lembrando, pessoal, que essa estrutura aqui, né, todo esse projeto que a gente fez nessa aula aqui, eu vou deixar também aí no GitHub, né, para vocês baixarem aí. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar no comentário. Basicamente é isso, tá, pessoal? A gente não vai implementar mais nada. O nosso controller já está pronto aqui, você já vai conseguir fazer a autenticação dos seus usuários. E na próxima aula a gente vai implementar as APIs de notícias, tá? Que aí vai depender desse token para a gente conseguir acessar elas, tá? Porque elas não vai ser Alô Anonymous que todo mundo pode acessar. Certo, pessoal? Agradeço aí ao quem acompanhou até o final aí, né? Espero que tenha agregado alguma coisa a mais aí no seu conhecimento. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.